Salve, Livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas e histórias. E hoje teremos uma conversa com ele, Pedro Cunha, estudante da Universidade de São Paulo, no curso de Astronomia. E, para me ajudar nessa conversa, aquele de sempre. Fala, Larcão! Yo! Fala aí, meu povo. O Larcão falando aí. Boa! Então, Pedro, muito obrigado por ter aceitado esse convite e vir aqui conversar conosco. Ô, Jovan, não Diga. sei se é pra vocês dois aí, mas o áudio tá meio estourado, velho. O seu. Tá um pouco cortando. Tá cortando um pouco só. Como assim cortando, rapaz? Agora melhorou. Mas você tá travado agora, Pedro. Travei? Tá. E o seu áudio nem tá sendo transmitido pro YouTube. Quer dizer, seu áudio não. O seu... Sua imagem. Como assim? Pra mim tá tranquilo aqui. Agora o áudio voltou normal, mas no... Quer que eu saia e volte pro... Ixi, agora é o Larcão que tá mutado. Ah, é por isso que foi o microfone mesmo. Quer que eu saia e volte do... Peraí. Problemas do ao vivo, né? Né, Jovan? Culpa do Alarcão. Claro, a culpa é minha, né? Claro. Barulho é esse, hein? Opa. Outra pessoa. Salve, Pedro. Tranquilo? Podemos continuar Agora tranquilo, tá, Alarcão? Agora tá parecendo que tá tranquilo. E tá, e no YouTube também. Temos sua permissão? Beleza, Tá tudo certo. Pode apresentar o Pedro aí. Tá bom. Espero que você não cause mais problemas, Alarcão. Porque tá. já passou sua cota de problemas por hoje, tudo bem? Sim, senhor. Continuando. Estamos aqui com Pedro Cunha, estudante de astronomia da USP. E, Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui conversar conosco. Você que já esteve aqui da última vez na conversa com o Clube de Astronomia Pleiades do Sul, que por sinal foi muito legal. Mas dessa vez vamos conhecer você um pouco melhor do que da última vez. Pedro, apresente-se aí brevemente para a galera antes de começarmos. Pô, valeu, Jovan. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente já conversou um pouco naquela apresentação do Pleiades do Sul. Mas então, meu nome é Pedro Cunha, eu sou graduando em astronomia, estou no 3º ano do bacharelado em astronomia na USP. Sou astrofotógrafo, faço parte do Clube de Astronomia Pleiades do Sul aqui de Goiânia também. Eu sou de Goiânia, estou aqui agora por causa da pandemia, mas eu devo voltar para São Paulo em março agora para estudar presencialmente. Certinho, Pedro. Então, Alarcão, que já te conhece há um certo tempinho, você quer começar com alguma colocação, Alarcão? Conhece desde outubro, tá? Mas eu posso fazer a pergunta aí pro Pedro aí, eu acho que é uma curiosidade de todos. Como é que é a USP, velho? Ela é diferente, é especial? Tem uma pegada assim? Tem uma sensação, tipo, eu tô na melhor faculdade do Brasil, assim, aquela pegadinha? Conta a história, como é que foi, e o que fez isso aí pra USP, como é que foi quando chegar lá? Cara, eu só passei 3 semanas presencialmente na USP, então não sei como é que é exatamente estar lá. Eu já visitei lá, né? Eu tive 3 semanas de aula presenciais. É muito da hora porque eu tava a USP, o lado diferente dela é o seguinte, você tá saindo da aula de física, aí você vai almoçar no bandejão, aí você encontra assim o Ricardo Galvão, né? O presidente do INPE no ponto de ônibus. Então é uma coisa... esse é o diferencial, assim, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O ex-presidente, aquele que foi expulso lá, ele era da presidência do INPE, enfim. Então tem uma galera muito foda, assim, os professores da universidade. De ensino, cara, é praticamente a mesma coisa dos outros estados. Eu tenho amigos aqui do FG também, e
as matérias são as mesmas, né? Mas lá tem muita oportunidade de bolsa, muita oportunidade de iniciação científica. A verba da USP é gigantesca, né? 7 bilhões de reais. Se você juntar todas as federais juntas, não dá isso. Então, isso é a diferença. É maior que o PIB do estado do Acre, pra você ter noção. Então, Nossa! é uma coisa absurda, assim. Então, esse é o diferencial da USP, eu diria. E o que me fez ir para lá, na verdade, é exatamente ter a opção do curso de astronomia. Eu poderia fazer física em qualquer federal do Brasil, né, inclusive na UFG, mas sempre gostei bastante de astronomia e no ensino médio, assim, no segundo e terceiro ano, comecei a pesquisar mais. E aí eu encontrei a USP e a UFRJ, como eu tenho parentes mais em São Paulo, já sou mais amigável com São Paulo, eu decidi ir para lá. Mas é isso aí. Entendi. Já achei legal a história. Eu passei meu ensino médio inteiro estudando para fazer USP. Fiz a FUVEST? Não, eu nem cheguei a fazer. Eu desisti no último momento, assim, por questão de família. Fui pressionado bastante para ficar e para desistir disso. Porque meu pai tinha morrido, aí eu deixei minha mãe sozinha. Aí eles me pressionaram bastante, eu fiquei. Mas tem que ter passei o ensino médio inteiro. Bastante apoio familiar, né? Isso é essencial para você mudar de estado e né, você tá longe da sua família, 1.000 quilômetros daqui, então é uma coisa mais difícil mesmo. Então, Pedro, já gostei dessa história inicial. Vamos falar agora de astronomia. Por que astronomia, Pedro? De onde vem seu gosto por astronomia? Por que, podendo cursar física, você decidiu cursar astronomia? Não que um seja melhor que o outro, mas por quê? Eu acho que a astronomia, na verdade, sempre esteve presente na minha vida. Assim, eu nunca consigo pensar em um momento que não esteve. Eu lembro de ir para a escola quando eu era criança, né? E a gente colocou na minha agenda para anotar para o pessoal, para mostrar para a professora, para os alunos, porque Marte ia aparecer à noite, assim, e tal. Minha mãe que tinha colocado, não sei nem por que, onde que ela viu isso no jornal e tal. Mas a gente anotou na agendinha e mostrou para o pessoal, olha, Marte vai aparecer de noite, tal. A gente ficou lá de noite observando, tentando achar Marte. E eu sempre gostei bastante de ler revistas de curiosidades, né? Eu tenho uma coleção de revistas da Recreio, desde a primeira edição que meu primo me deu até a milésima, não sei quanto ali. E sempre naquela revista Recreio tinha uma seção de astronomia, né? De ciências no geral, de astronáutica, enfim. Eu gostava bastante de ler aquilo, fazer as curiosidades, os quizzes, os puzzles, né? Então, eu sempre gostei bastante. E no meu ensino fundamental, minha matéria favorita era ciências, matemática. No ensino médio, eu fui vendo minha aptidão com a física, né, com matemática. E aí chegou naquela época de vestibular ali, né, no final do segundo ano, pô, você tem que se decidir, né, o que você vai fazer da sua vida. E aí, como eu gostava de exatas, o pessoal falava, faz engenharia, né. Eu lembro da minha tia falando, cara, você tem que fazer uma coisa que você é criativo, né, você tem que fazer alguma coisa que valorize sua criatividade e tudo mais. Aí eu pensei em engenharia mecânica, né, porque eu não sabia os cursos que existiam, né, mas alguma coisa aconteceu, eu não lembro exatamente o que, mas na metade do meu segundo ano eu vi algum vídeo no YouTube sobre astronomia, sobre galáxias, sobre, não sei, planetas, e aí me reativou aquela vontade, aquela paixão por astronomia, né? Então eu comecei a pesquisar mais e pesquisei muito. Nesses 4 meses aí, no final do ano, eu passei estudando bastante astronomia, não sei como, mas eu aprendi muita coisa. E no final do ano eu pedi um telescópio para os meus pais, né? Eu queria comprar um telescópio e eu comecei a acompanhar o pessoal no Instagram, né? Que fazia astrofotografia, tirava foto da Lua, dos planetas. Eu queria fazer aquilo, né? Aquilo como hobby, mas no meu terceiro ano, então, chegando no terceiro ano, eu decidi, eu quero fazer astronomia. Então eu comecei a pesquisar a carreira de astrônomo no Brasil, o que um astrônomo fazia e tal. Vi a diferença entre física e astronomia. Na verdade, não tem muito, assim, se você for parar para pensar, principalmente na USP, porque o curso de astronomia ele foi feito com base na física. Eles pegaram o curso de física, copiaram, falaram assim, agora a gente vai colocar algumas matérias específicas de astronomia, né? Mas não tem muita diferença na grade, né? Então, não faz muita diferença. Só que eu escolhi a astronomia exatamente porque eu já sabia o que fazer. Eu já sabia que eu queria seguir aquela área da física. E dentro da astronomia tem mais um monte de ramo. A grade é muito similar mesmo? Sim. É muito similar, tanto que a gente pode pegar duplo diploma quando a gente termina o curso. Então a gente tem todos os aspectos, termodinâmica, física clássica, tipo, tudo isso aí? Todo o ciclo básico a gente pega junto com a física, inclusive, de física 1 a física 4, cálculo 1 a cálculo 4, álgebra linear, geometria, metodologia de geometria,
a introdução à computação e tal, tudo junto. Aí depois o ciclo avançado a gente pega física quântica, mecânica quântica, termodinâmica, mecânica estatística, mecânica clássica e tal. Tudo isso. Nosso diferencial é que a gente pega... Nosso diferencial é que a gente pega astrofísica estelar, métodos numéricos de astronomia, métodos computacionais de astronomia. Vocês aprendem que é tunelamento quântico, né? Ah, sim. Isso em física quântica. Vou pegar agora, inclusive, nesse semestre. Começar a física quântica aí. Mas é isso, cara. O curso é bem parecido, só que eu escolhi astronomia porque eu já tenho mais contato direto com os professores da astronomia, tenho contato com os projetos de extensão, e é uma coisa mais direta, assim. Vou perguntar uma coisa, curiosidade, tipo, você, né, que eu sei, você já é bem ativo na astronomia, astrofotografia, tu tem fotos que vai para jornais aqui. Os seus colegas são tão avançados quanto você, ou você é diferente nesse aspecto? Tipo, você já tá muito ativo, você tá no terceiro período? Tô no coisa terceiro assim. período. Uhum. Terceiro período já tá terceiro ano. Terceiro ano, mas já é muito ativo, assim, é normal dentro de, porque é coisa de pessoa que faz USP, ou você se destaca nisso? Cara, esse foi um baque que eu tive quando eu entrei na astronomia, porque ninguém conversava de astronomia lá. Eu ficava tipo, como assim, vocês não gostam de astronomia, né? O Sagan, inclusive, tem uma frase dizendo que quem gosta, quem é apaixonado por uma coisa, não quer parar de falar sobre aquilo, né? E eu cheguei lá e ninguém falava sobre isso. A galera falava sobre a universidade, né? Pessoas mais normais, assim. E aí eu fazia astrofotografia, né? Já é um hobby mais específico. Não necessariamente quem mexe com astronomia mexe com isso. Mas o fato deles não reconhecerem o céu, não saberem o que tem no céu, não saberem muito de astronomia, me surpreendeu, assim. Então, não, eles não são desse jeito, assim, não. Então, o Pedro é uma exceção, de fato. Pedro, Vocês conhecem o Sérgio Sacani, né? Sérgio Sacani? Sim. Do canal Space Today. Ele faz vídeos. Não, sim, sei, conheço pra caralho. Pô, o nome pra mim é foda. Tu mete um nome assim, eu falo, que porra é? Sérgio Sacani, mano. Se você fizesse a expressão facial dele, eu ia reconhecer, mas o nome é foda. Ele queria fazer astronomia na USP, ele prestou para o vestibular e tal. Eu lembro que ele estava entrando, ele contou essa história um dia. Ele entrou assim, e ia ter um eclipse no final de semana. Ele perguntou pro pessoal, pros astrônomos que estavam lá, pros professores: e aí, gente, quando que a gente vai ver o eclipse hoje? Aí eles falaram: que eclipse? E aí o Sérgio Sacani ficou muito chocado com aquilo, né? E aí ele mudou para geofísica. Ele não fez astronomia por causa disso. Ele se sentiu desmotivado porque as pessoas na astro, eles não sabem de astronomia amadora. Na nossa turma, se você chegar lá e vocês vão ver o eclipse, as pessoas vão saber do que a gente tá falando. Não é, Jovan? Como assim? Eu acho que as pessoas estão por dentro disso. Se a gente chegar e falar assim, vocês vão ver o eclipse que vai ter hoje, as pessoas vão saber do que a gente tá falando. Como assim, nossa turma? Eu tô entendendo, mas defina a nossa turma. A nossa turma. A gente chega lá e fala, vai ter eclipse à noite. A gente chega, gente, vocês vão ver o eclipse como? Eles vão saber do que a gente tá falando. Vão estar sabendo. Eu acho que eles vão acompanhar esse tipo de coisa. É uma coisa que muita gente deveria acompanhar, principalmente que é da astronomia e tal, mas a astronomia amadora, por incrível que pareça, ela não é muito cultivada em São Paulo, assim. Eu acho que, principalmente por causa do céu, eles não têm o céu privilegiado. Eles não têm céu, né? Verdade. Então, a última vez que eles viram o céu foi em 1875, né? Por aí. Vai 4,5 bilhões de anos atrás com a criação da Terra. Complicado isso de São Paulo. É tudo como cinza, eu disse, assim? Pedro. Diga. Cara, quando você chega de avião para São Paulo, você vê uma camada, sem brincadeira, você vê uma camada assim de poluição, uma coisa absurda, cinza. Se você chegar de dia, você vê uma coisa cinza. Se você chegar de noite, é tudo amarelo por causa da reflexão dos postes. Então é uma coisa muito feia. E quando a noite está limpa de verdade, o máximo que você consegue ver ali são umas 15 estrelas, sabe? Quando aqui em Goiânia você vê... É sério, você vê só as mais brilhantes. Aqui em Goiânia você vê um mar de estrelas, né? Claro que não é uma coisa muito absurda. Quando assim. O céu tá muito limpo, dá pra ver a lua, né? Basicamente isso. Cara, e é difícil, porque o Sol é uma coisa impressionante também de São Paulo. O Sol você consegue ver o disco solar. Você não vê uma mancha branca, você vê o disco solar, porque tem tanta poluição que barra muito a luz. Então, caralho, você vê o disco solar? Sem brincadeira, você vê o disco. Eu tenho uma foto, você vê o disco assim. Eu achei que essas coisas eram um meme.
Então é verdade. É verdade. É verdade. Meu Deus, eu vi o disco Principalmente em falar, julho. velho. Principalmente em julho, que é mais de seca, né? E não tem muita chuva para limpar a atmosfera, e não tem muitas queimadas por ali também. Você consegue ver facilmente, cara. O disco solar é um sol vermelho de tanta poluição. É absurdo. Revelações, rapaz. Eu não acreditava que era tão triste assim. É bem Nossa triste. senhora. Bem foda. Então, prosseguindo. Uma coisa que ficou na minha mente aqui. Você falou que anotaram que Marte ia aparecer no céu. Vocês foram tentar observar. Vocês foram observar com telescópio ou a olho nu? Tentar achar o pontinho que era Marte? Na minha cabeça, o que eu ia ver é um Marte gigante, assim, se aproximando da Terra. Igual a Lua, só que bem maior. Né? Então eu queria aquela fantasia de um Marte gigante, igual... Igual aquela fake news, né? De Saturno arranhando, os anéis de Saturno arranhando a Terra. Todo ano aparece, todo ano tem. Todo ano. Então, cara, eu pensei que você era aquilo, mas na verdade era só um pontinho. Então a gente viu o olho nu mesmo. Era um pontinho vermelho e tal. E foi noticiado na mídia como se aquilo fosse uma coisa especial, assim, naquele dia tal. Ele fosse aparecer e magicamente ele desaparecesse nos outros dias, né, e tal. Não, a gente sabe que na verdade eles ficam lá por meses, né? Eles ficam andando ali, mas bem se deslocando bem devagarmente, a gente consegue acompanhar por meses, né? Uma coisa que não é uma passagem igual de uma estação espacial, de um satélite. Então, a gente viu só um pontinho mesmo. Mas foi legal, eu gostei. Fui acordado às 3 horas da manhã para ver Marte. Que bom, então. Já me ocorreu isso também quando eu era bem mais novo. Surgiu isso aí, ó. Marte vai aparecer. Vai dar pra você ver ele maior do que a Lua. Eu fui caçar. É hoje, é hoje. Cadê Marte? Aí a gente tem que tomar cuidado com essas notícias. A gente toma muito cuidado. Eu faço parte de um projeto de futura extensão na USP, que é um boletim. A gente faz um boletim mensal sobre astronomia e a gente escreve. Eu sou responsável desde o ano passado, desde a criação do projeto, por escrever a matéria de o que está no céu. Então eu sempre pesquiso bastante, faço simulações nos softwares, né, e tudo mais, para ver as configurações interessantes, quando Marte está perto ali da Lua, de Saturno e tal. E meu professor é muito cuidadoso com tudo isso. Eu não posso nem falar Marte está perto da Lua, porque isso pode causar uma ambiguidade de que Marte está fisicamente perto da Lua, assim, né? Quando, na verdade, a gente quer falar que ele está aparentemente perto, angularmente perto. A gente toma muito cuidado com isso tudo. Em que contexto que existe essa fiscalização? Tipo, na hora de conversar com o público, né? Você diz como? Não, porque você fala que existe essa fiscalização entre si também? Não, eu digo no nosso projeto, né? Como é uma coisa escrita, um jornal que a gente publica, então ele sempre revisa, né, antes, mas isso faz parte de um projeto maior. Eu, na verdade, eu sou monitor de um observatório em São Paulo, o Observatório Abraão de Moraes, que é um observatório associado à USP, que fica em Valinhos, do lado da cidade de Campinas. Então, lá a gente, presencialmente, passaria uma semana lá, um final de semana, durante uma semana do mês. Então a gente passa um final de semana lá no observatório, faz atividades com o público, divulgação, né, mostra os equipamentos. Lá tem um círculo meridiano, não sei se vocês sabem o que é. O círculo meridiano é um telescópio que aponta de uma linha imaginária entre o sul e o norte. Ele só aponta isso, ele só consegue fazer esse movimento. Vem do sul e o norte. E essa linha é muito importante porque a passagem meridiana é quando um objeto passa do hemisfério leste para o oeste, né? Então ele está do hemisfério onde ele nasce para onde ele se põe. Então, aquela é a passagem meridiana. É o ponto mais alto que ele atinge no céu, enfim. Mas lá tem um círculo meridiano, que é muito importante, então a gente mostra todos os equipamentos para os alunos, mostra a importância disso, né? E eu sou monitor daquele observatório. Então, presencialmente, eu teria que tomar esse cuidado também, né? Para falar com as palavras que eu escolho, porque quando a gente está tratando de público leigo, é muito interessante a gente ver o que eles entendem, porque eu consigo melhorar a minha explicação, né? Então, eu acho que você entendeu errado, deixa eu tentar melhorar aqui, não é bem isso. Então, a gente tenta sempre tomar esse cuidado na hora de divulgação científica. Entendi. Essa parte é uma parte bem interessante, porque realmente a gente tem que ter muito cuidado com o que diz, porque uma palavra errada pode fazer com que a pessoa tenha um entendimento totalmente diferente. Com certeza. Mas me vem uma questão. Até que ponto a gente tem que adaptar a linguagem sem perder, digamos assim, a expressão certa do que está ocorrendo? Por exemplo,
a gente vai falar de um trânsito de algum planeta, trânsito de Mercúrio, trânsito de Vênus, aí fala, nesse momento o planeta está tocando o disco solar. Você fala isso aí, a pessoa para, o planeta está encostando no Sol, entendeu? Então, até que ponto você tem que tomar cuidado para não perder, assim, o raciocínio certo do que está acontecendo? Para manter o bom... Diga. É porque, para complementar o que o Giovanni tá falando, você fica puto quando você vê as manchetes dos jornais que fala nada com nada, sabe assim? Você vê aquelas manchetes assim que eles tentam fazer divulgação científica, mas eles falam umas merdas assim, tamanho, nas manchetes. Esse é outro cuidado. A gente tem que tentar falar o certo, ao mesmo tempo que simplificando para o público. Então, a gente não pode falar termos técnicos, né? A gente não pode falar que está acontecendo ali uma, sei lá, quando o Vênus está na sua máxima altitude, por exemplo, separação angular do Sol, isso se chama elongação máxima. A gente não pode usar esse termo. A gente tem que falar que naquela noite Vênus vai estar muito alto, o céu mais afastado do Sol, então isso vai facilitar a visualização e tal. Então, esse é o limite que a gente tem que ter. A gente tem que ter esses dois limites inferiores e superiores para, na hora de tentar fazer uma frase assim, tentar simplificar para o público leigo, mas tentar simplificar a ponto de você não passar uma coisa errada, porque às vezes você simplifica tanto que você acaba passando outra ideia, né? Então a gente tem que tentar explicar isso. Se for possível, se couber a situação, a gente fala o termo técnico e explica ele. Porque isso é mais seguro, assim, de não ocorrer um mal entendimento. E sobre as matérias eu fico muito puto, cara. Tem umas matérias absurdas que a gente vê assim na internet. Absurdas. A Globo, cara, comete muito disso. Eu assisto bastante jornal e sempre quando eles falam de eventos astronômicos assim, eu fico com o pé atrás, né? Fantástico. Física também. Cara, eles não têm uma consultoria. É tão fácil você ligar para um departamento e falar assim, oi, tem um professor aqui para revisar e tudo mais. Mas não tem uma consultoria e às vezes eles falam umas coisas, cara. Eu já vi uma matéria mostrando o início eu acho que era o início do verão e tal, eles estavam mostrando porque acontece nas estações do ano. Eles me botaram, cara, a Terra fazendo esse movimento assim, ó, em torno da Terra e um movimento assim do eixo de rotação. Aí eu falei, isso é Ptolomeu, cara? Não, o eixo de rotação variando, assim, sabe? E é uma coisa absurda que eles passaram, porque na verdade é exatamente o contrário o porquê de acontecer as estações do ano. Você tem ali o eixo de inclinação da Terra, o eixo de rotação da Terra inclinado em relação ao plano de eclíptica, né, o plano de órbita. E aí, uma certa parte do ano, o hemisfério norte está mais iluminado, outra parte do ano, o hemisfério sul está mais iluminado pelo Sol, né? E é exatamente porque o eixo de rotação não tem essa variação que ocorre esse efeito. E aí eles me botam isso aqui, cara, tentando explicar como se assim, eles fizeram assim, ó, uma animação assim. Aí eu falei, cara, isso aqui, ninguém vai perceber isso, mas isso é um erro tão grave conceitual que se você parar pra pensar na lógica que faz, não tem lógica nenhuma, né? Qual força que tá fazendo isso aqui? Não tem cabimento físico e em algum momento a gente estaria sem ângulos de inclinação. Então, é absurdo. Esse movimento ocorre, chamado de precessão, é um movimento de... Todo corpo que rotaciona, ele tem esse movimento de precessão, inclusive o peão, né? Ele começa a girar assim, e depois ele começa a bolear até cair. Esse movimento ocorre com a Terra também, mas é causado por diversos outros fatores e ele tem um período de 26 mil anos. Então ele completa uma volta assim, 26 mil anos, né? Não é de um ano para o outro. Então é uma coisa absurda. Mas esse é um exemplo mais conceitual, assim. Mas eu já vi representações de, sei lá, de Marte passando entre... Como é que era? Sei lá, entre a Lua e Júpiter. Uma coisa absurda, assim, sabe? A órbita de Marte cruzando na órbita da Terra. E a jornalista falando isso, a órbita de Marte vai cruzar a órbita da Terra. Aí eu mandei e-mail pro meu professor e caramba, então vai ter um fim do mundo, né? Porque, imagina, a órbita de Marte. Foi umas coisas absurdas. Eu não olho pra cima. É nesse nível. Eu já vi Pode falar, Giovanni. Eu já vi uma matéria dizendo que Saturno ia passar entre a Terra e a Lua. Essa aí é uma fake news de blog alternativo, né? Mas toda vez tem ela. Toda vez tem. Os anéis de Saturno vão arranhar a Terra. Principalmente com o asteroide, cara. Isso aí tem diariamente, né? Um asteroide que vai passar próximo da Terra. E assim, de fato é próximo, mas um próximo que a gente tem as classificações de objetos. E os objetos perigosos, assim, os NEOs, que a gente fala, Near Earth Objects, né, objetos próximos da Terra,
é quando ele passa 1,5 vezes a distância da Lua, né? E esses aí ele passam a 30 vezes a distância da Lua, e eles falam, vai passar raspando na Terra e tudo mais. Mas astrônomos, lá no final, mas astrônomos dizem que não tem perigo. Mas astrônomos que eles não consultaram. Cara. Pequenininho aqui, ó. É uma coisa bem... Aí, lá vai ter um link, que você vai entrar nesse link, lá vai ter acesso a outro link, vai ter falar assim, então, mas os astrônomos dizem que não tem perigo nenhum. Mas não só na astronomia, eu tava vendo, inclusive, no jornal Anguera aqui, ele tava passando uma matéria de uma criança que foi picada por uma aranha marrom, e colocaram lá, assim, inseto. Aranha aracnídeo, não inseto. Então, assim, o pessoal da biologia deve ficar puto, tanto quanto a gente fica com as matérias. São coisas que os leigos, assim, olham e falam, é um inseto e tal. Mas, né, que não é correto. Então, dá uma agonia, assim, dá essas matérias. Algo um tanto quanto delicado de se lidar. Esse tipo de coisa. É foda. Uma dúvida. Como a gente comentou na conversa que a gente teve com o Pleiades do Sul, vamos tentar conversar aqui também. Sobre aparecer horóscopo nos jornais atualmente. O que você acha disso, Pedro? Cara, eu lembro de outra frase, eu gosto de ficar citando assim, mas eu lembro de outra frase. Eu fiz 1 ano de meteorologia, né? Eu fiz 1 ano de bacharelado em meteorologia, eu entrei na meteorologia primeiro, para depois transferir para astronomia. Então eu lembro do meu professor de Introdução às Ciências Atmosféricas falando que a única matéria que você tem certeza que vai acontecer, que vai ter nos jornais é horóscopo e o previsão do tempo. É bem legal porque a previsão do tempo parece, né? Uma coisa recente, dos anos para cá, mas que tem sempre. Então, sempre tem essa visibilidade da meteorologia. Cara, mas o horóscopo é uma... Chega a ser uma... Como é que chama? Uma hipocrisia passar o horóscopo. Porque eles defendem tanto a ciência e vão lá e colocam uma pseudociência como base. Às vezes fazem um anúncio de um podcast sobre horóscopo e tal. E eu fico, mas isso daqui não era um jornal sério, não era uma coisa, né? Mas o horóscopo está na cultura popular brasileira, né? Eu acho que as pessoas todo mundo sabe o seu signo, algumas pessoas ainda sabem seu ascendente, sua lua e tal. Talvez nem saibam o que significa astronomicamente, o que é o signo astronomicamente, mas é um absurdo, assim, passar uma pseudociência dessa. Não é absurdo passar isso, mas ficar divulgando isso como se fosse uma ciência. E eu acho que esse é o perigo, você passar uma pseudociência com a credibilidade de uma ciência. Quando, na verdade, ele não tem nada a ver com o método científico, não tem nada a ver com a ciência que a gente faz de verdade. Então, esse é o erro, assim. Algo que eu achei interessante sobre signos e horóscopos, essas coisas, é que, como você já comentou anteriormente, a Terra realiza um movimento de precessão. E, devido a esse movimento, a visão aparente que a gente tem das estrelas no céu muda com o tempo. Ou seja, como é definido lá nos signos, o seu signo é baseado na estrela que estava lá, no momento que você nasceu. Essa estrela, essa constelação muda conforme a precessão. Ou seja, o seu signo de hoje não necessariamente é o mesmo de quando a precessão estava em outro momento. Então, qual é o seu verdadeiro signo? Seu signo varia conforme a precessão, alguma coisa assim? Eu achei um tanto quanto interessante. Seu signo varia? Se você abrir um aplicativo de simulação astronômica, Stellarium, por exemplo, Starwalk no celular e tal, esses são os softwares que você consegue avançar e voltar no tempo, e aí você volta para a data do seu nascimento. Eu sou de Aquário, astrologicamente falando. Se você me perguntasse, qual é o seu signo? Eu sou de Aquário. Mas se você olhar a data que eu nasci, porque o signo é o seguinte, a constelação que o Sol passa na frente na data que você nasceu. Então o Sol, ele caminha aparentemente no céu ali, ele faz um ciclo completo, né, uma volta completa no céu, nas constelações, durante um ano. Na verdade, nada mais que um movimento de perspectiva, porque imagina, a gente está aqui, Sol, né, aqui a Terra, aqui atrás de mim é noite, aqui na minha frente é dia. Então a gente não está vendo as constelações que estão aqui, a gente está vendo as constelações lá de trás. Então imagina que a gente está agora nessa época do ano, a gente está vendo lá atrás Órion, né, a parte do céu de verão, né, e aqui o céu de inverno, então a gente não consegue ver esse céu. Então para mim agora o Sol está Escorpião, por ali. Mas daqui 6 meses,
a gente vai estar vendo Escorpião. E Órion que vai estar ocultado pelo Sol. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer quando que o Sol caminha entre as constelações. Na verdade, a Terra está caminhando, mas aparentemente o Sol está caminhando entre as constelações. Então ele dá essa volta completa. Primeiro, as constelações são coisas que a gente criou. Então eu poderia criar a constelação dos chaveiros ali, ó. Aquela chave com aquela chave com aquela chave, fazer uma ligação. Aquela ali é a constelação dos chaveiros. Basicamente, ligo 3 pontos no céu, 4 pontos, 5 pontos, faço um desenho. Aquilo é uma constelação. Isso nas suas origens, né? Astronomicamente, a União Astronômica Internacional delimitou áreas no céu. Então, assim como dentro de uma cidade, você não pode estar em uma rua em que você não esteja em um setor, você sempre vai estar em um setor. Se você olhar para o céu e apontar para uma estrela, ela sempre vai estar em um setor do céu, que a gente chama de constelação. É um limite mesmo, é uma área. E as constelações não têm tamanhos iguais, né? E o Sol caminha em 13 constelações. As constelações do Zodíaco. Aí você fala, não eram 12? Eram, mas a eclíptica, que é o caminho aparente do Sol, ele, na verdade, cruza a constelação do Serpentário, o Fiuco. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, E o interessante é que ele cruza por 18 dias o Ofiuco, mas por Escorpião ele só passa 9 dias. Ele só passa um pedacinho em Escorpião. Então, assim, você tem, na verdade, deveriam ter 13 signos. E começa aí. Eu acho que deveria ter nenhum. Então, deveriam ter 13 signos. Então, esse é o signo, a constelação em que o Sol estava na época que você nasceu. Mas se você abrir esse software de simulação, eu que sou de Aquário, você vai ver que, na verdade, o Sol estava em Capricórnio. Estava uma constelação atrás. Então, sempre tem esse atraso por causa da precessão. Os signos foram criados há 5 mil anos atrás e tudo mais. Se você vê 26 mil anos, né, o período de precessão na Terra, 13 constelações. Então, em 2 mil anos que já se passaram, ele já andou uma constelação. Né? Por quê? 26 mil anos são 13 constelações, ele andou 13avos. Então, ele andou uma constelação para trás. É por isso que você vê que na verdade, o signo que você nasceu é outro. Né? Mas, enfim, tem todas essas questões assim, de signos que tornam isso absurdo. Né? Mas você poderia explicar melhor esse fenômeno que você está falando aí, que você demora, tem um intervalo de 26 mil anos? Uhum. É um movimento de precessão. Qualquer coisa em rotação, deixa eu ver. Se você botar uma coisa em rotação, o eixo de rotação dela está assim. Então ela vai continuar girando ali. Só que por causa da gravidade, como ele não está muito estável, a gravidade vai puxando ele e ele vai começar a bombolear. Vai no peão, até ele cair. Aí, ó. Então, na verdade, ele é inclinado em relação à eclipse, mas ele vai girando aqui a Terra. Só que em 26 mil anos, a direção onde o eixo de rotação aponta, ela varia. Ela faz um círculozinho, entendeu? É esse movimento de precessão. Vamos tentar didatizar. Esse precessão aí, esse 26 mil anos, é para dar uma volta completa? É para dar uma... Isso aqui, ó. Uma volta completa. Aqui tá o eixo, Gabriel, ó. Aí o eixo... É isso aqui, não é? A direção onde aponta o eixo de rotação da Terra, ele varia. Então esse é o movimento de precessão. Na verdade, eixo de rotação não existe. Eixo de rotação, na verdade, é só um objeto matemático que a gente usa para descrever o momento angular da Terra. Né? Então não existe, na verdade, eixo de inclinação, mas o momento angular da Terra está variando. Existe um torque ali. É isso, fisicamente, que está acontecendo. Todos os planetas têm, né? Oi? Todos os planetas têm? Acho que sim, porque a precessão ela é causada por efeitos de maré da Lua. Então a maré, a atração gravitacional da Lua vai puxando ali, é como se fosse a gravidade aqui na Terra, como um peão. O peão ele vai fazendo esse bamboleio até ele cair e parar, por causa da gravidade, tem uma força puxando aqui. Então ele vai... mas no espaço tem a força dos planetas, da Lua, tem as próprias forças internas do planeta, né? Que, por exemplo, quando acontece um tsunami, isso desloca um pedaço de água e tal, isso tem uma alteração e faz esse bamboleio aí da Terra, que demora 26 mil anos. Mas como você está mudando a direção em que o eixo de rotação aponta, você está mudando também o polo sul-celeste, o polo norte-celeste, e, portanto, um pouquinho as constelações, né? Ele desloca um pouquinho o céu, assim, ele roda um pouquinho o céu, na nossa perspectiva.
Por isso que tem Mas essa assim, por alteração. exemplo, Mercúrio, que tá muito próximo do Sol, teria uma pegada bem diferente, né? Eu não sei te falar, mas eu acho que sim. Mercúrio já acontece um outro fenômeno que chama ah, a precessão dos equinócios. Já é outro fenômeno. Imagina a órbita tá aqui, né? Deixa eu fazer o plano aqui. Só que Mercúrio vai variando o periélio. Tá vendo? Isso. Então, essa é a pressão. É claro que eu estou exagerando aqui, mas ele vai variando o periélio dele. Então, às vezes ele está com a órbita para cá, né? Isso. Pouquinho, bem. Essa é a pressão por causa da proximidade com o Sol. Deve ter Mas a órbita é alguma... estável. É estável. Do tipo, mesmo se você deixasse todos os fatores constantes por a eternidade, em nenhum momento ele ia cair no Sol. Eu não diria em nenhum momento, mas Essa sua pergunta, Larcão, é uma pergunta que intrigou muitos. É matemático, é porque é uma pergunta matemática, por isso que eu tô falando assim, tipo, Cara, se a órbita tá matemática... Você já ouviu falar sobre o problema dos três corpos? É isso mesmo. Não é matemático. A gente não tem uma expressão que fale exatamente onde está cada corpo. Isso não tem como fazer, é uma alimentação física, assim. A gente tem, na verdade, são dados, né? Então a gente consegue fazer uma previsão numérica. A gente não tem uma expressão aritmética. Não tem como eu te falar o que vai acontecer. É um sistema caótico, né? Então, em bilhões, trilhões de anos, eu não sei o que aconteceria. Eu sei que daqui a 5 bilhões de anos o Sol vai expandir, vai engolir Mercúrio. Então, assim, esse problema fisicamente não importa. Mas se você deixasse ali constante e tal, não sei. Ninguém sabe responder, na verdade. Einstein que solucionou a precessão dos periélios. A mecânica newtoniana não explica. É só exatamente por causa da relatividade geral que conseguiu explicar completamente o termo das precessões do periélio. Na verdade, a previsão que a mecânica newtoniana faz, assim, faz uma previsão, só que não condiz com a realidade, não é? Aí Einstein ele acerta em partes o número. O número é tipo 40 segundos de arco, ele acerta 25. Então, faltava um pedaço ali que a mecânica newtoniana não conseguia explicar. Isso. Aí com Einstein foi corrigir esse problema. Corrigiu de forma perfeita. É até bonito isso. Corrigiu perfeitamente. Eu até arrepiei, cara. Porque assim, é sério, porque é uma coisa tão bonita que é a previsão, porque ele não tá observando um fenômeno e fazendo um modelo sobre aquilo. Ele fez um modelo e depois observou, e ele observou que a realidade realmente condiz com o modelo que ele fez. E não só isso. A relatividade geral vem sendo testada constantemente em diversos fatores, com galáxias, com matéria escura, com energia escura, e sempre bate com o que ele previu. Então, o poder do método científico não é só descrever o que a gente está observando, mas prever fenômenos futuros. Então, essa é a força do método científico, é bem interessante. Eu acho loucura que o método é maravilhoso e tudo mais, mas o quanto que surgiu simplesmente do insight de um gênio. Porque o Einstein tirou de nada a relatividade. Ele se inspirou em alguns postulados anteriores e tal, mas sim, ele teve insights ali que a gente chama de experimentos mentais, né? Tem até um nome em alemão para isso. Ele tem experimentos mentais que é incrível. E ele não era bom em matemática. Ele teve que ajudar. Isso é mito. Isso é mito. É mito? Isso é um mito. Eu já li a biografia do Einstein, isso aí é um mito. Você viu as notas dele já no colégio? Mas ele já deu aula particular de matemática. Tipo assim, ele tinha um problema de disciplina, assim. Mas ele era muito bom em matemática, assim. Se você vê, no geral, toda a história dele, você vê que ele era um ótimo, assim. Ele tinha problema de disciplina. Ele sempre tem ajuda ali. Tem alguns problemas ele precisou de ajuda de matemáticos, né, para formular. Sim, tá falando quando ele é mais velho, não ele mais novo. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Não, sim, isso sim. Mas assim, se pegar os experimentos mentais dele sim. Nossa senhora. Aquele do... Principalmente a relatividade especial da luz ter uma velocidade constante, independente da direção, isso é tão contraintuitivo, né? E ele conseguiu pensar naquele problema dos trens, eu não sei se já ouviu falar, já viu? O problema dos trens, se você está num trem em alta velocidade, próximo da velocidade da luz, aí você vê um relâmpago, né?
Então é incrível. É incrível. E da relatividade geral do elevador? Se você Do cair no elevador elevador, nossa, que isso, velho. É muito louco. É muito da hora, muito da hora. Aquela elevador. Sério, Ele ficou se fascinado. imaginando, né? Uhum. Eu fico fascinado, e, tipo, pelo menos o que exigem os biógrafos aqui, é que ele fez o Insight trabalhando no escritório. Tipo assim, é muito louco isso. Né? Ele via tipo, ele não era profissional da ciência. Ele viu o relógio. A história que eu sei é o seguinte: ele viu um relógio, ele trabalhava em Estocolmo, né? Se não me engano. Ele viu um relógio da cidade e ele viu o relógio do pulso, assim. Assim, eles estavam atrasados por questões naturais, eles não eram sincronizados. Mas ele ficou imaginando se essa distância que ele viu o relógio, isso interferia na medição do tempo. E ele começou a pensar nisso, né? Então, será que o tempo não é absoluto, ele é relativo, né? A distância, assim como quando acontece um relâmpago, né? Um raio, e a gente vê o relâmpago antes do trovão, será que a própria luz não tem uma velocidade limitada, né? Ele começou a pensar nisso, ele postulou, ele falou, a luz tem uma... Depois demonstrou matematicamente, mas ele postulou que a luz tem velocidade constante, independente da direção que você olha. E ele postulou também que... qual foi o outro postulado? São dois postulados de Einstein. Enfim, se eu não me e engano, que isso tem implicações... Oi? Os dois postulados, até onde eu sei, é esse da velocidade da luz e o postulado de que, basicamente, as leis da física Isso. são as mesmas em todo referencial. Isso. Algo A assim. simetria. Toda referencial inercial, elas são as mesmas, né? Independente se você está aqui ou na Terra, ou em Marte, ou em Júpiter, se você fizer o mesmo experimento e tal. Então, é lindo que a partir desses dois postulados, que é uma coisa que ele falou, ele não tem como demonstrar, mas a partir disso ele construiu toda a relatividade especial que é condizente entre si e é condizente com as observações. Então, isso é muito da hora, assim. Bem legal. Você tá vendo os comentários aí, Pedro? Não consigo ver. Se você quiser, você bate no comentários aí no StreamYard mesmo, você pode receber os comentários. Aí tu só pra dar uma resposta aí básica aí a quem comentou a live. A gente tá falando de astrologia e tal, na mídia. A Lívia comentou... Lívia é minha namorada, inclusive. Ela comentou esses imaginei. dias, passou a Ana Maria, do Mais Você, conversando com um astrólogo. E ele dizia como seria o nosso ano. Pois é, isso acontece, assim. Ele acertou que vai ter guerra? Cara, tem um vídeo muito interessante. Ele acertou que vai ser o fim do mundo? Ele acertou isso? Você falou assim, o mundo vai acabar agora e tal. Um ano de muita paz. Muita paz. Ele falou, vai ter um holocausto nuclear. O cara falando assim, ele tava conversando com um cara que conseguia prever o futuro dele e tal. Aí ele falou assim, você consegue prever o futuro e tal? Deu um tapa nele assim, você previu isso? Aí sim, eu vi. Essa foi boa. Mas enfim, eles estão constantemente convidando pessoas assim, astrólogos, né? E, cara, eu fui me inscrever o quê? Eu fui fazer o passaporte esses dias, aí tem a profissão, e tem lá a profissão astrólogo. Eu ia ficar puto se não tivesse astrônomo, porque eu já vi astrólogo e não tem astrônomo. Mas tinha astrólogo e astrônomo. Mas o astrólogo como profissão, devia ter lá charlatão. Tinha coach lá? Tinha coach quântico? Cara, não pesquisei, mas é uma boa pesquisar. Coach quântico, cara. É importante ter o coach quântico. É sempre importante. A Lívia falou que as respostas eram sempre muito vagas, coisa que todos tentam ir nessa, né? Em vez de falar, vai ter um holocausto nuclear. Chegou no início do ano, vai ter um holocausto nuclear, e é isso aí. E no geral é isso que acontece. Eles fazem as características, se você vê os signos, se você pegar qualquer signo assim e ler, você fala, esse aqui sou eu, né? Mas na verdade, sei lá, você está indo de touro, de câncer, não tem nada a ver com você. Mas é porque eles colocam características bem gerais, tipo, vai ter sucesso no amor, vai ter... ele se estressa com coisas bobas, sei lá, quem não se estressa assim? São coisas que bem vagas e gerais, né? Então, que cabem em diversas pessoas. Geralmente é isso que acontece. Sempre são coisas muito gerais. Já vi várias matérias, vários vídeos, coisas assim que a galera finge ser médium, finge ser sensitivo, só pra tirar onda com quem acredita, e a galera cai. É divertido ver, assim, um tanto quanto interessante. Às vezes fala, vem aqui que a gente vai comunicar com algum parente seu que morreu, você vai conversar com ele, só pra zoar.
Aí eles fazem as coisas lá, falam coisas gerais, falam, seu parente tá falando isso, tá falando aquilo, coisas bem gerais, assim, tá falando que te ama, tem saudade de você, e a pessoa sai chorando e acredita, acredita que falou com um parente morto. É uma coisa emocional, né? Então... Um tanto quanto interessante. Eu fico pensando, a gente comentou aqui sobre a precisão dos equinócios, que o signo varia. Se a gente tentasse falar isso para uma pessoa que acredita ferrenhamente em signos, falasse, então, seu signo não necessariamente é esse que você acredita que é. Será que essa pessoa aceitaria? Se a gente explicasse tudo? Cara, eu já fiz isso. Se a pessoa tivesse aberta a razão... Ela não está. Não está. Se ela tivesse, ela não acreditaria em signos. É porque, pelo que eu tive a oportunidade de conversar, e o máximo que eu tive de falta de respeito próprio para ir atrás desse mundo, foi tipo... o que eu vi são pessoas que falaram o quanto foi bom para ela desde que elas começaram a conviver com a astrologia. Tipo assim, elas não tem nada a ver com evidência o quanto que apareceu. Tem a ver com quanto isso foi bom, assim, psicologicamente para ela acreditar nisso. E a astrologia, então, não tem nada a ver com evidências ou com argumentos. Eu já fiz isso, já tentei explicar, já... Conte como foi, conte. Então, você explica pra pessoa, a pessoa até entende ali e tal, mas fala, tem sentido. Aí no outro dia tá lendo horóscopo. Então, assim, não adianta. Ele vai ver aquilo, vai ver um sentido naquilo, mas tem a crença por trás que é mais forte. E geralmente, o que quer dizer sobre isso? E tem gente que fala, tá, mas o seu signo não é só caracterizado pelo seu sol, né, que é o signo e tal, tem o ascendente, tem a lua, então é uma coisa muito mais complexa. Já fez seu mapa astral? Eles me mandam um bagulho pra fazer mapa astral, eu faço mapa astral, aí falo, não, essa característica não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas eles, mas aí pode variar, mas claro que pode variar, né? Seu ascendente. Mas é claro que pode variar, não é uma ciência. Se fosse uma ciência, seria Einstein prevendo ali a precisão dos equinócios. Não varia, ele previu uma coisa, previu um valor, e foi exatamente o valor. Então, é claro que é uma variação, é uma crença, né? Uma pseudociência, um charlatanismo, enfim. Então, não tem como. Você explica para as pessoas o que acontece astronomicamente. Não sei o que acontece na cabeça delas depois que isso acontece. Mas no outro dia ele tá como se aquilo não tivesse efeito nenhum. Não são todas as pessoas que querem ser racionais, assim. E tem algumas pessoas que elas querem ter alguma coisa em que elas podem ter crenças racionais. É a pílula azul e a pílula vermelha, né? Tipo, nem é geral, sabe? Ela fala assim, pelo menos alguma coisa que ela pode fugir da verdade pra ter algo assim, porque não são todas as pessoas que conseguem ser racionais com tudo. Uhum. E tem gente que não quer mesmo. Enfim. Não é o meu caso. Certo. Já acho que comentamos muito sobre astrologia. A gente tem que comentar agora sobre o oposto certo, o lado bem, o lado bom da força, que é a astronomia. Então vamos lá. Vamos falar do curso de astronomia ou algo assim. É o seguinte. Você tem algum astrônomo que te inspira muito, Pedro? Que você goste muito? Tem um astrônomo favorito? Cara, eu gostava muito do Stephen Hawking. Na verdade, ele não era astrônomo, ele era astrofísico. Uma sutileza nesse tema aí. Eu gostava bastante do Hawking. Quando ele morreu, dia 14 de março de 2018, eu lembro que é o dia do Pi. 14 de março, se inverter 3,14, né? Então, foi bem impactante para mim. Mas é isso, eu gosto bastante do Neil deGrasse Tyson, né, como jogador científico. Gosto bastante do Carl Sagan, né, não cheguei a conhecê-lo, mas é certamente inspirador. Não tenho astrônomos assim de diferença, né? Gosto bastante do meu orientador da universidade, mas não é uma coisa assim mais geral mesmo. Certo. Você comentou aí sobre a diferença entre astronomia e astrofísica. Assim, eu já vi pessoas explicando, só para falar a verdade, eu não entendi a diferença. Não entendi bem, como você falou, é sutil. Eu não entendi onde está essa sutileza. Você consegue me explicar? Eu não consegui explicar isso. Quando eu entrei, eu não sabia a diferença. Eu pensava que, sei lá, é um ramo da astronomia, juntar a física com a astronomia, mas na verdade a astronomia já tem física.
você faz aquilo lá. Mas quando a gente fala astrônomo, você é um astrônomo, geralmente a gente está falando de astrônomo observacional. Então é aquele cara que vai no telescópio, coleta os dados, analisa os dados e fala assim, ó, essa estrela aqui, pelo que faz a redução de dados, né, todo o processo de análise, e entrega a conclusão. Ó, foi isso que a gente observou. O astrofísico vai pegar aquelas observações e vai tentar fazer uma teoria com base, explicar fisicamente aquele fenômeno. Então, a gente viu ali aquela estrela variável que estava variando de magnitude tal, para essa magnitude, a gente tirou o espectro da estrela, a gente viu os componentes da estrela, a gente sabe a evolução estelar dela e tal. Aqui estão todos os dados. O astrofísico vai olhar para aqueles dados e falar, beleza, o que a gente tem aqui? Como que eu explico fisicamente o que está acontecendo dentro da estrela que está ocasionando essa variação observacional, entendeu? Então é mais ou menos isso. O astrofísico é o físico teórico da astronomia, entendeu? Aquele cara que vai colocar a matemática no papel. Gostei. Lindo. Não que o astrônomo não faça isso, ele faz isso também, mas é mais na parte de análise de dados, entendeu? Gostei bastante. Me esclareceu melhor do que as explicações que eu já vi anteriormente. É mais ou menos isso. Tem uma na prática, sim, você pode fazer tanto astronomia quanto física para chegar em astrofísico. Um físico pode ser astrônomo, um astrônomo pode ser astrofísico. Você não precisa ter uma formação específica, é só a sua especialização, né? E pode existir astrônomos e astrofísicos, o cara que fez astronomia, né? Então ele é astrônomo, depois seguiu para a área de astrofísica, enfim, ele pode trabalhar com essas duas áreas, mas geralmente o astrônomo está mais ligado com a observação, com a computação, né? Com a análise de dados, com a estatística ali, com a astronomia, mais para coletar os dados. E o astrofísico, contrário, né, para analisar esses dados e tentar fazer uma explicação física, um modelo do porquê que aquilo está acontecendo. E geralmente aqui no Brasil a gente costuma formar muito astrônomo observacional, né? A gente não tem muito astrofísico teórico. Tem poucos astrofísicos no Brasil, vai contar nos dedos, literalmente. Enquanto nos Estados Unidos é o contrário, eles carecem de observação, eles são muito teóricos e tal. Mas enfim, os dois caminham juntos. Assim. Legal. Alarcão, tinha algo a dizer? Começou a dizer algo aí? Não, mas é trocando de assunto aí. Quando eu esgotar esse assunto, eu tenho outro. A gente, assim, os assuntos a gente pode nunca esgotar, Alarcão. Então, diga o que você tinha a dizer, Alarcão. Então, eu tenho uma pergunta aqui, porque esse aqui é para ser uma conversa mais informal e casual, e para você dar o dedo na reta. Não é para você falar que nem astrônomo, não, é falar que nem você como indivíduo, Pedro. Tá? Para você, sim. Qual é o maior gênio da física? Quem teve os insights mais foda? Foi o Einstein, ou foi o Newton, ou foi outro? Newton, cara. Não tem como. Cara, Newton foi o cara criou cálculo, ele inventa o cálculo, ele trabalha a óptica, ele cria toda a mecânica newtoniana, ele cria um telescópio capaz de ver muito mais longe do que as lunetas, enfim. De enxergar ele cria a gravidade. Ele cria a gravidade. Cara, ele consegue relacionar a física do mundo, da Terra, com a física do espaço. Então ele vê coisas em queda livre aqui na Terra e ele relaciona aquilo com o movimento de órbita da Lua. É outro experimento mental, uma coisa genial, realmente, assim, que faz toda a diferença para... Né? Ele foi um gênio, cara, não tem como. O Newton é muito bravo, muito bravo. Fora, assim, em nome de Newton, tem um monte de coisa na física que você vai estudando, né? E você vai lá, alguma coisa de Newton. Então, fluidos newtonianos, não newtonianos. Então, Newton tá em todo lugar. Agora, Einstein foi muito foda, mas Newton... Porque tipo assim, eu acho que o Newton ele contribuiu mais para a ciência que o Einstein, mas eu acho os insights do Einstein impressionam mais. Eles são mais contraintuitivas. Tipo assim, eu acho que é mais difícil você ser gênio nessa etapa do conhecimento, quando tá mais avançado, e quando você tá nos seus primeiros passos, sabe? Isso eu concordo. Porque muito mais difícil ter esse insight do Einstein do que o do Newton. Tipo assim, é mais difícil o seu cognitivo fazer tanta diferença. Sabe, assim, a sua genialidade fazer tanta diferença agora do que antigamente. Então, assim, me impressiona muito, assim. Eu acho que o Einstein,
Ele é um pico de cérebro humano, assim, que questão de genialidade eu fico mais como mais. Mas o Newton, pra mim, é a maior colaboração, assim. Ele é o maior cientista que já existiu. Tanto que o Einstein foi o último grande gênio, né, da humanidade. Teve o Stephen Hawking, que trabalhou com buracos negros ali e tal, mas ele não foi nada revolucionário, ele trabalhou na área dele, né? Teve o Richard Feynman, que é um excelente educador e tal, fez uma revolução na educação, muito ele foda. Foi o último grande gênio da física. Eu acho que em outra ciência dá pra colocar outro grande gênio aí. Sim, da física, no caso. Com certeza. Mas Newton foi muito foda, cara. Eu fico vendo aqui as coisas assim de Newton, fico lendo, né, e tal. É muito bravo. Pedro, agora vamos falar de astrofotografias, porque eu te conheci a partir das astrofotografias. O cara tá com a câmera do lado já, rapaz. Te conheci a partir das astrofotografias. A gente participava de grupos em comum, você mandava lá, eu olhava, achava maravilhoso, aí eu via lá Pedro Cunha. É o Pedro Cunha, esse cara é massa, o cara é brabo. O cara é brabo nas astrofotografias. Aí já no Instituto Federal, com o clube Vera Rubin lá, a galera falando que entrou em contato com você, Pedro Cunha, já vi esse nome aí. Fazendo meu nome, né? O cara é brabo. O cara é brabo. Então, sempre conheci você, fiquei sabendo de você por causa das astrofotografias. Então, sim, vamos conversar sobre isso. De onde veio o seu interesse pelas astrofotografias? Que, aliás, são muito belas, muito bonitas suas astrofotografias. De onde veio o seu interesse por essa área? Obrigado. Cara, surgiu junto com a astronomia, na verdade. Naquela época que eu comprei o telescópio, eu comecei a ver a Lua, comecei a ver os planetas, via Saturno, os anéis, né, e tal. Falava, cara, isso aqui é tão bonito, eu vou começar a espalhar isso. E aí eu entrei nos clubes de astronomia, né, eu conheci o Ari e tal. Mas não bastava, porque eu acho que eu não atingia tanta gente quanto eu gostaria que visse aquelas imagens. Então eu comecei a tirar foto com meu celular. Saturno era muito difícil, muito. Você tem telescópio, já tentou tirar foto com o celular? Já tentou tirar foto da Lua, que é difícil. Você nunca tentou, não sei se já tentou tirar foto de Saturno, já tentou? Saturno já, sim, eu tentei. Cara, é muito complicado. E aí eu fui começando com isso, tanto que minhas primeiras fotos eu excluí do Instagram, infelizmente, porque não existia a ferramenta ainda de arquivar. É uma das maiores arrependimentos da minha vida ter excluído aquelas fotos. Mas eu tenho elas no computador aqui. Eram fotos muito ruins, assim, mas você conseguia ver os anéis de Saturno, é uma coisa bem significativa ali. E aí eu comecei a melhorar, eu falei assim, não, quero comprar uma câmera agora, né, para acoplar aqui e tirar foto da Lua, dos planetas e tal. E aí eu fui pegando uma câmera emprestada ali, aqui, e aí eu tirei uma foto da Via Láctea, assim, e eu atrás e tal, inclusive eu acho que essa ainda tem no Instagram. Eu falei, cara, eu não acredito que daqui da minha casa eu consigo ver nossa galáxia, né? E eu começando a estudar astronomia, né, então eu tava ligando as duas coisas. Eu estudava na astronomia, ia pra noite, subia pro telhado, pegava a câmera, tirava foto e via aquilo que eu tava estudando. Então era coisa muito, muito mágica, assim, mesmo. E aí eu comecei a me envolver com as técnicas de fotografia para melhorar essas imagens esteticamente, né, cientificamente também, melhorando a qualidade, o ruído ali e tal. Fui ingressando na fotografia, cada vez melhorando as técnicas, melhorando o conhecimento do céu. Isso também ajuda bastante a se fazer uma... Porque primeiro eu comecei com planetas, né, com planetas, Lua, e depois eu fui mais para a área de astrofotografia de grande campo, né, fotografando paisagens, fotografando Via Láctea, panoramas, e depois objetos mais profundos ali, nebulosas, galáxias e tal. São coisas que me interessam mais do que planetas. Eu gosto de fazer os dois ainda, mas tenho essa preferência. Massa, gostei demais. Você tem alguma astrofotografia que é a sua favorita, o seu maior orgulho? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, não. Eu gosto muito tudo que eu posto no Instagram eu gosto. Eu tenho pelo menos umas 15 vezes mais fotos do que aquilo no meu computador aqui guardado, ou para editar, ou para processar, ou já processado, mas não... São bonitas, tal, mas eu acho que não são naquele nível. Então eu gosto bastante daquelas lá. Cara, deixa eu tentar pensar em alguma aqui, não consigo. Mas... Aquela que te rendeu a matéria no jornal Anhanguera dá orgulho ou tipo, já tá virando cotidiano pra você? Tiveram duas. Qual delas? Tem um da Lua e tem um do Sol.
Tem o da Lua e A do do Sol. Sol, a do Sol, porque a do Sol que eu tava com você Não, quando você aquela eu virou não gostei muito. Aquela eu não gostei muito, não. Ah, Na você não verdade. gostou. Eu Cara, não gostei. ele teve uma foto foda pra caralho, que ele tirou assim do nascer do sol de Goiânia. Essa foto rendeu a matéria no jornal Anhanguera e ele não tem orgulho dessa foto. Porque pra ele, Não, passou no Mais ele... Goiás, saiu um monte de site e tal, mas eu fiz aquela foto para registrar o nascer do sol do equinócio de outono. Equinócio de primavera, desculpa. E foi interessante porque na minha casa, exatamente o Cristo do Redentor fica no leste, no ponto cardeal leste, que é onde o sol nasce no dia do equinócio. Então, foi bem interessante esse registro por causa disso. Mas aquele dia não estava muito legal, porque estava um dia meio nebuloso, assim, então ficou meio cinza o primeiro plano e tal. Enfim, vários fatores que eu não... Ficou muito ruidoso a imagem e tal. Foi bem interessante o registro como um todo, mas né, com certeza não é a minha foto favorita, não. Eu gosto bastante da foto da Lua que eu fiz, da Lua cheia nascendo de trás de uma casa, que é uma foto bem bonita. Gosto bastante das fotos que eu faço da Via Láctea e tal. Mas uma favorita é bem difícil. Mas, Pedro, você tem noção que você tá crescendo seu nome? Que se botar você no Google Imagens, aparece você? Sério? Sério. Não, mas eu não tinha noção, não. Vou botar aí. Eu fiz isso agora pra conferir aqui. Você vai botar você no Google Imagens, Pedro Cunha, aparece você. Cara, eu tento... Eu pego esse nome, né, Pedro Cunha, e tô tentando fazer ele como o meu nome, assim, de... Depois que é Pedro Cunha, parece Pedro Cunha Lima, um ex-deputado federal e tal. Pedro Cunha é astronomia, tá? Astronomia. Eu acho que você consegue me achar na USP aí, ó. Departamento de Astronomia da USP tem meu nome lá, porque eu faço iniciação científica e ele aparece. Aqui, ó. Tem Pedro Cunha Photography, parece você que tirou uma foto. Sim, tem você conversando com o prefeito. Ah, sim. Caraca, que legal. Prefeitura de Goiânia postou isso no... Eu nem sabia que existia esse vídeo, que interessante. Da hora. E tem uma foto minha aí, que é essa foto mais roxa, com a cidade assim no fundo, essa é minha também. As outras não... Ah, tem a da Lua que também é minha. Tá começando a aparecer, vamos crescer esse nome. Pois é. Então, Pedro, você saberia me dizer se tem alguma maior dificuldade em tirar as suas fotografias? Tem alguma coisa assim que complica muito ou é relativo? Todas as dificuldades. Imagina quando você voltar pra viver em São Paulo. Ah, essa vai ser bem complicado. Mas para você tirar fotos, porque assim, fotografia. Não, mas eu acho que é por isso que o pessoal de São Paulo não tem nenhum interesse para astronomia, né? Porque eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem o que é. Cara, se você for parar para pensar, 99% da população global está nas grandes cidades, está em cidades maiores de 1 milhão de habitantes. E essas cidades não têm acesso à Via Láctea. Então, 99% da população nunca viu a Via Láctea na vida. Assim. Eu nunca vi. Viu? Você mora em Goiás. Vai olhar para o céu hoje à noite. Tem a Mas eu não vou ver. Várias chapadas de que é uma coisa incrível. Assim. Tem que ir no local, mas aqui não dá pra ver nada não mesmo. Essa é uma dificuldade atual, né? Mas falando em técnica, é todas, porque fotografia é escrita com a luz. Quanto mais luz, mais informação, quanto mais luz, melhor. De noite, você não tem luz. Você tem que tentar... Você não tem luz, você tem que tentar fotografar pontinhos no escuro completo. E tentar extrair informações disso. Então, a rotação da Terra vira um problema para você. Porque você está fotografando ali, como você não tem luz, você tem que expor a câmera, você tem que deixar a câmera aberta. Deixa eu mostrar isso aqui como que é. Eu falo isso, deixar a câmera aberta, o pessoal não entende, mas... Dá para mostrar... eu tô sem bateria. Mas aqui tem aqui atrás desse espelho tem um sensor. Ele faz... Aquele barulho... Ele abre e fecha. Eu deixo isso aqui exposto, ou seja, entrando fótons, por 15 segundos, por 20 segundos. Enquanto isso, a Terra está girando. Então é como se você tentasse fotografar uma pessoa andando na rua. Vai ficar tremida. Ainda mais se você estiver no escuro, você tem que expor mais a câmera, não é? Mas qual que é o efeito aparente disso? 20 segundos de rotação da Terra. Se você... Eu posso mostrar aqui, mas... se você olhar a foto como um todo, você não vai perceber muito. Mas se você ampliar, você vê o risco. Então as estrelas estão andando ali. Tem um riscozinho. Já ouviu falar em Star Trail?
pesquisa no Google, Star Trail. Você vai ver o caminho das estrelas. Esse é o efeito Pô, de você Alarcão, deixar... sério que Ah, você eu sei o que é nunca isso. viu? Você nunca viu a Mas você- imagem do céu com as estrelas parecendo arcos Não, assim, meu irmão, não, o que eu Alarcão? já falei aqui, eu já vi, mas que eu falei, que você fala nome, eu não sei. Se fala nome, eu Ô, não sei. Alarcão, Esse é o efeito de Você você falou em deixar inglês, propositalmente. esse é em O inglês caminho que o das cara estrelas. falou. Esse é o efeito de você deixar propositalmente a câmera Ah, exposta por sim. muito tempo para você capturar o caminho das estrelas. Mas por 20 segundos você já consegue perceber esse caminho. E assim como na fotografia, quanto mais você amplia, quanto mais zoom você dá, mais esse caminho é aparente. Imagina que você está fotografando um carro, né? Então, com a câmera do seu celular e tal, ele passa assim em 2 segundos. Só que se você der um zoom no seu celular e ver o quanto que ele passa, ele vai passar ali em meio segundo, sabe? Ele passa muito rápido. E a mesma coisa nas estrelas. Quanto mais você tenta dar um zoom, mais esse caminho, essa trilha é aparente. Então, quando você está tentando fotografar coisas muito pequenas ali, nebulosas, galáxias e tal, é bem difícil você compensar isso. Por isso que a gente tem uma coisinha chamada Star Tracker, o cara que segue as estrelas. Basicamente, isso aqui é um motorzinho, um motor de compasso, que fica girando. Ele gira esse eixo aqui, assim. Na velocidade da rotação da Terra, é? Pra Ele gira compensar? assim, exatamente. Ele contrabalanceia a Terra. Então, o que a gente faz? Só que você não pode só, liguei isso daqui e deixei. Ele não sabe o que é a Terra, o que é a rotação da Terra. A única coisa que ele é programado para fazer é girar. Ele só gira. O que você tem que fazer? Você tem que apontar isso aqui para o polo sul celeste. Então você tem que alinhar isso daqui com o eixo de rotação da Terra. Agora imagina a dificuldade que é isso. Você alinhar esse bicho aqui com um eixo imaginário. Toda vez que você tem que fazer uma foto de longa exposição, assim, que você quer capturar mais coisa, eu faço isso. Porque aí, ele está girando aqui e ele gira A junto. calibração depende de onde você tá, né? De rotação não, porque a rotação angular é a mesma para qualquer ponto na superfície da Terra. Mas essa inclinação, sim. Se você está no polo sul celeste, se você está no polo norte da Terra, por exemplo, imagina a Terra aqui, girando assim, né? Então você está aqui, a Terra está girando assim para você. As estrelas estão fazendo isso. Você tem que apontar exatamente para cima. Se você está no Equador, a Terra está girando assim, ó. Você tem que apontar assim. A Terra está girando assim. Agora, se você está em qualquer outra latitude intermediária, você tem que achar exatamente o ângulo, que é a sua latitude. O ângulo do polo sul celeste, do polo elevado, ele é exatamente a latitude do local. Esse é um jeito, inclusive, de você se localizar na Terra. Se você for para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e ver as estrelas lá, o Cruzeiro do Sul passa quase no zenit, é bem alto, assim. Porque o polo sul dele está bem alto no horizonte. Aqui em Goiânia é 16 graus, é um pouco mais baixo. Na Chapada é 14, um pouquinho mais baixo ainda. No Equador é 0 graus. Então as estrelas fazem um arco assim. Você não vê polo sul celeste. Você vê 2 arcos assim, né? Imaginando esses arcos assim. Mas assim, você sempre tá tirando foto assim constantemente em Goiânia e na superfície da Terra. Então, você não fica variando isso aí, né? Já tá calibrado. Não, porque eu preciso inclinar isso daqui. Eu coloco isso aqui num tripé e eu preciso toda vez inclinar isso daqui, entendeu? Eu tenho que apontar para lá toda vez. Então, o que a gente faz é, basicamente, a gente conhece mais ou menos a região ali do polo sul celeste, olha com binóculo, vai olhando com laser, vai apontando e tal, e vai mexendo de pouquinho, um pouco para cá, um pouco para cá. Só que qualquer ajuste muito fino é difícil de fazer. Então, essa é uma dificuldade. A Terra gira. Outra dificuldade, a gente não tem muita luz. Outra dificuldade, a própria tecnologia. Na fotografia, a gente tem 3 pilares. A gente tem a exposição, que é o tempo que o sensor fica aberto, exposto à luz. A gente tem o ISO, que é uma sensibilidade digital do sensor. E a gente tem a abertura da lente. Eu não vou ter... Mas a abertura da lente é o quanto que ela fica aberta aqui, ó. Aqui ela está menos aberta, aqui ela está mais aberta, tá vendo? Uhum. Então, basicamente, quando ela está mais aberta, ela coleta mais luz. Só que tudo tem um preço na fotografia. Se ela coleta mais luz, as estrelas ficam mais focadas, é mais difícil atingir o foco e tal. Aparecem efeitos de borda, então vinheta, distorção na borda e tal. Então a gente tenta fechar um pouco a luz. O ISO, se você subir muito a sensibilidade do sensor, aparece muito ruído. Mas ao mesmo tempo, se você deixar muito baixo, você não captura a luz. Exposição, se você deixar... O que é esse ruído aí que você fala? Porque assim, de senso comum, a pessoa quando ouve ruído tá pensando em som, né? E você tá falando ruído de visual. Exatamente. Imagina que eu tô aqui... Então vamos fazer uma coisa com som.
O som aqui, para vocês, tá bom. Se eu parar de conversar, você vai ouvir um ruído de fundo. Não é uma coisa... Bem baixo. Um ruído de fundo. Pois é, por que é bem baixo? Porque minha voz é alta. Dá pra ouvir minha voz? Não deu. Não? Deu pra ouvir bem baixo, deu pra ouvir. Pra mim deu. Quanto mais baixo eu falo aqui, mais esse ruído vai fazer diferença na sua foto, entendeu? Aqui a gente só tá sendo claro o que eu tô falando, porque o ruído é bem baixo em comparação ao que eu tô falando. O ruído de imagem é mais ou menos isso. Tá vendo esse... Olha pra cá, tá vendo que tem um monte de granulado? Tá colorido aqui na... Tá vendo que tá variando a imagem? Ele não tem uma cor marrom de verdade. Se eu apontar a luz pra cá, ó, ele vai iluminar aquela área e você vai ver a real cor, que é marrom. Então tem menos ruído ali, tá vendo? Tem mais luz. Quando tem mais luz, ele vai fazer menos ruído. Por quê? O ruído é basicamente a incerteza que a câmera tem de qual que é o valor daquele pixel, de quanta luz que tem naquele pixel. Então ele gera um ruído aleatório, porque assim, eu não sei, aquele valor ali é 20 mais ou menos 5. Por isso que ele tá variando assim. Sei lá qual que é a cor de fato. Quando eu jogo fótons para lá, ele tem mais uma certeza maior do tamanho do ruído. Então se eu me iluminar aqui, o ruído vai desaparecer. Vai ficar menor. Do que se eu tivesse... O que causa esse ruído? É principalmente o quê? Iluminação da cidade ou atmosfera? Não. O ruído é da câmera. O ruído é na câmera? É na câmera. O ruído é a câmera. É o sensor digital. Ele está capturando fótons ali, mas ele não tem certeza do valor daquele fóton. Então ele gera esse ruído, essa incerteza do valor do fóton. E ele fica variando ali. Tanto que você consegue ver... Não sei se você consegue ver. Acho que se eu apagar a luz, esse ruído vai ser bem maior. Você consegue ver bem melhor um ruído de cor, tá vendo? Que tá variando a cor aqui no fundo. Não sei se você consegue ver. Mas... Consegue ver, Giovanni? Eu entendo o que ele tá dizendo. Eu tô entendendo. Ver ou não? Eu sei do que ele tá dizendo, eu sei. Vou tentar didatizar pra você lá, Cão, já que você é um cara diferenciado. Eu tô perguntando se você tá vendo o que ele tá falando. Tô vendo mais ou menos, não com muita intensidade, mas eu tô vendo. Se você entendeu... Seja melhor, né? Não tá vendo o granulado assim? Sim, é verdade. Consegue ver uma granulada. Porque eu desligo a luz do quarto, a câmera do meu laptop ele tem que compensar isso. Então ele aumenta a sensibilidade do sensor. Quando ele aumenta a sensibilidade do sensor para conseguir equilibrar essa luz, ele está aumentando também o ruído. Está subindo tudo ali, está fazendo um ganho. É igual quando você está com áudio muito baixo, você tenta fazer um ganho digital nele, e o ruído também sobe. Não sei se você já percebeu isso. Então Sim. Pode explicar, Giovanni. Quer que tenta didatizar para você, Lacão? Eu já entendi. Se você quiser ser mais didático para o público, o que você acha que ele entendeu? É um exemplo bem didático para você ver na prática. É só você pegar o seu celular e tentar tirar uma foto à noite. Tira uma foto de algum lugar, aponta. Aí você vai ver bem o que é ruído, eu te garanto. Exatamente. Faz isso. Esse é o ruído que a gente tem. Então, quando a gente aumenta o ISO, a gente está tentando compensar a iluminação que a gente não tem. Então, e isso vem junto o ruído. Então, a imagem fica toda ruidosa, fica toda granulada, você não consegue ver, de fato, as estrelas ali que se confundem. Tá? Então, é mais ou menos isso. Tem estrela, aparece ruído que parece estrela. Já aconteceu isso comigo. Tem um ruído lá, isso aqui é estrela ou é ruído? Não sei. Eu posso compartilhar a tela aqui rapidão? Só claro. Compartilha, dá pra você fazer isso? Claro que você pode. Se der, faz aí. Não, mas tem como? Se der pra fazer isso. Se tem a opção de compartilhar aí, pode. Sim. Aí eu adiciono a transmissão. Beleza, então. É que foi um rolê que eu fui ontem em Clarim, que tava fotografando. Salve, Ari. Isso aqui é uma foto bastante ruidosa. Você consegue perceber esse granulado, esse fundo, que não é o fundo verdadeiro? Aqui possivelmente é uma estrela, mas você mal consegue distinguir ela do fundo, que deveria ser preto, mas na verdade tem esse ruído de cor aqui, tá vendo? Esse roxo com verde e tal. Isso é ruído. Você vai ver que nessa foto já tem menos ruído, se eu ampliar. Tá vendo que tem menos ruído do que a outra? Porque essa foi com um ISO mais baixo. Com exposição mais alta, e eu compensei com ISO mais baixo, e eu compensei com a exposição. Olha que coisa feia. Você mal consegue ver que aqui é uma grade, né? Tá?
Então, isso é ruído. Em fotos com mais exposição, em lugares bem iluminados, esse ruído mal aparece. Quanto mais você tem iluminação, ó, mais você tem certeza do que tem do real valor daquele local. Então, tá vendo que aqui tem pouco ruído? Uhum. Compensação, se eu colocar numa região mais escura, vai ter mais ruído aqui. Uma câmera com melhor qualidade aí, tipo... Tem câmeras assim que conseguem lidar com esse ruído seu assim, só que são cara demais. Atuais, aqui eu tava editando a foto, né? Como eu tive que subir bastante a exposição, você vai ver que se eu ampliar, vai estar uma festa aqui, ó, de ruído. É que eu fiz uma redução de ruído, mas se eu tirar toda a redução de ruído, você vai ver como que ele estava de fato. Aqui, ó. Consegue ver? Essa festa de azul, de... Então, isso é ruído. A imagem, tá? Deixa eu voltar aqui. Enfim, era basicamente isso daí. Vou voltar aqui para a tela. Certinho. É mais alguma colocação, Alarcão, com relação a ruídos? Não. Não. Então vamos prosseguindo aqui. Uma coisa que eu diria que é até conhecido das pessoas é que dizem que a astronomia foi a primeira ciência. Concorda com isso aí, Pedro? Concordo. Uma das foi a primeiras primeira ciência, aí, né? sim? Uma das primeiras, sim. Que bom, então não há discordâncias. Achei que você poderia... Uma das primeiras é fácil, mas a primeira não, né? Cara, a astronomia ela surgiu junto com a alquimia ali, junto com a... Então eu estava nesse contexto de tentar explicar o universo, né? A astronomia moderna, no sentido moderno, não. Mas a astronomia no sentido de tentar explicar a natureza, nasceu junto com a física, né? Química, física, nasceram tudo juntos ali, junto com a alquimia, né? Então, mas eu imagino que sim. Mas é uma das primeiras ali. Porque os mesopotâmios observavam o céu muito antes do que os químicos faziam a alquimia. Então, mas eles observavam o céu para tentar enxergar padrões, deuses, enfim, explicações para o mundo que eles viviam. Então, a astronomia, nesse sentido cultural, mais histórico, sim. No sentido moderno, não. Mas eu acho que, por exemplo, a ciência, por exemplo, porque isso aí é pré-científico. Na ciência, lá no século XVI, você tem física ali, movimento dos corpos, já começando a ser, o que pode dizer, o base do método científico, de forma científica, o pensamento, e já a astronomia foi uma das primeiras coisas a ser feita. Uma das primeiras coisas a ter o pensamento científico é a astronomia, a estudar os movimentos dos corpos. Já no século XVI ele já começou, muito então, antes. assim. Nos gregos. Não, mas de forma científica, do ponto de testar. Usando o método, sim. Usando o método, sim. Testando a hipótese, né? Tipo, você tem uma hipótese, você vai testá-la e vai observar para ver se bate ou não. A astronomia é uma das primeiras, se não exatamente a segunda, né? Porque você tem a física sobre terrestre, depois você vai olhar para o céu. Mas os povos antigos já observavam o céu muito antes do método científico. Tentavam buscar explicações sobrenaturais ou não, mas tentavam explicar o que eles estavam vendo. Algo que eu acho válido acrescentar é que eles tentavam explicar e fazer previsões e, por vezes, faziam previsões até legais, como a gente tem o exemplo dos epiciclos, você deve saber o que são, né, Pedro? Sim. Epiciclos. Prevêem muito bem as coisas. Até hoje, prevêem muito bem. Só com... Mas você tá falando do Ptolomaico? O quê? Você tá falando do sistema Ptolomaico com epiciclos? Se for epiciclos, sim. Não é, Pedro? Os epiciclos prevêem muito bem. É porque o método, porque o modelo Ptolomaico tá certo. E tem alguns errinhos lá. Alguns eles errinhos. não conseguiram explicar algumas coisas. Prevê muito bem, só que com alguns errinhos. Eles não explicam alguns fenômenos, eu não lembro exatamente o que, mas ele conseguia explicar, tipo... É como se eles conseguissem explicar a Marte, mas não conseguissem explicar com o mesmo método Saturno. Então, eles não conseguem explicar dois fenômenos com a mesma coisa. Eles têm que sempre acrescentar mais ciclos para tentar explicar. Até chegar uma hora que fica tão complexo que é melhor abandonar aquilo e fazer uma outra abordagem, né, dessa situação. Porque, para mim, é uma métrica, né? Tipo, é uma forma de observação que, para mim,
é uma pura observação, né? Você usa a Terra como referencial parado, em repouso, e você faz observações e é aquilo ali, né? Então, assim, não é uma tentativa de explicação astrofísica, é simplesmente uma pura retratação do que está sendo observado. Quando você usa a Terra como referencial em repouso, eu já fiz isso com um simulador, o que vem é o modelo ptolomaico ali no sistema solar. O modelo ptolomaico explicava muito bem o que era visto, né? Então, é exatamente isso que você estava falando. Só que quando você vai olhar vários aspectos diferentes e tentar colocar tudo isso junto no modelo ptolomaico, eles não são consistentes entre si. Eles têm... Então, você tem que trocar de teoria, porque uma teoria ela tem que explicar tudo, independente se você está observando os céus. Então, não basta... É aquilo que eu disse, não basta você atender a observação, você tem que atender todas as observações simultaneamente e fazer previsões. Mas, enfim, pode continuar o seu. Mais alguma colocação? O Alarcão sempre gosta de causar polêmicas quando a gente toca eu tenho essa defesa do modelo ptolomaico, né? Porque, pra mim, pelo que eles estavam tentando ali, eles não estavam tentando fazer ciência, eles estavam tentando só observar. O que estava acontecendo. Só observação, tipo, observação e prever fenômeno, é só isso. Tipo, na função que eles tinham, eles estavam cumprindo bem. Óbvio que a explicação científica ela é melhor você buscar ir além disso, né? De tentar criar teoria, esse tipo de coisa. Mas o modelo ptolomaico ali, para o que se estava propondo, que não era ciência, não era a ideia de explicação, era a ideia de observação e previsão de fenômeno. De encontrar a verdade, eles queriam saber o que estava acontecendo. Mas é uma verdade com humilde, sabe, assim. É uma verdade, tipo, eu não tô dizendo muita coisa, eu só estou dizendo isso. Limitada, né? Bem limitada. Uhum. Vamos prosseguindo, então. Que resolvemos isso? Pedro, você já foi... Talvez pode ser uma pergunta óbvia, mas uma coisa que aprendemos aqui é que, às vezes, perguntas óbvias têm respostas inesperadas. Aprendemos isso. Já foi no planetário da UFG, Pedro? Já fui diversas vezes, já fiz fotos lá do planetário. Então. Chegou a conhecer o professor Juan? Não conheci o Juan. Não chegou a conhecer o Juan? Não conheci o Juan. Ele faleceu em 2018, foi? Eu acho que foi por aí. Eu comecei a gostar de astronomia, então não pude conhecer. Mas eu ouvi falar muito bem dele. Juan, Bernardino. Grande mestre. Tive a grande honra de ter tido algumas aulas com ele. E eu lembro de uma piada que ele fez. Ele fez uma piada seguinte: gente, dizem que a astronomia foi a primeira ciência. Só que, na verdade, a primeira ciência foi a gastronomia. Porque ninguém observa o céu de barriga vazia. foi um tanto quanto engraçado na época, foi legal. Faz sentido. Ele fazia várias piadas, era engraçado. Gente, muito boa ele. Eu fico honrado de ter tido aulas com ele no curso que eu fiz lá. Gostaria muito. Prosseguindo, então. Assim, você acha que no geral, é difícil fazer divulgação de astronomia para as pessoas? É difícil fazer elas terem um entendimento real do que é? É complicado? É um desafio, né? Mas você tem que tentar abordar de diferentes formas. Assim. Eu acho que a principal coisa da divulgação é você observar o que ele sabe sobre aquele assunto. Né? O que você sabe sobre isso, tentar observar o que você sabe e tentar entender isso para você conseguir desconstruir, né, e construir o que de fato acontece. Ou então, você tentar abordar algo que seja mais da realidade dele. Né? Não adianta você fazer uma comparação de escala planetária, por exemplo, do sistema solar, usando, sei lá, a distância da minha casa até o estádio de Serra Dourada, se você não sabe onde fica a minha casa. Ou se você está em São Paulo. Isso não faz sentido nenhum. Você tem que sempre tentar fazer uma abordagem naquele contexto, né? Você olha ali ao seu redor, o que eu consigo usar aqui ao redor para tentar explicar isso, né? De uma forma mais didática. Então esse é o desafio. Não é impossível. Você consegue... Era Sagan que dizia isso, ou Einstein, não lembro. Einstein. Você tem que tentar explicar a sua teoria e para uma criança ela tem que entender isso. Ela tem que entender. Ela não vai entender a matemática, ela não vai entender
outra pessoa dizia isso, os demônios se encontram nos detalhes, né? Mas ela não vai entender os detalhes, mas ela tem que entender a ideia no geral. E é isso que a divulgação científica busca fazer, levar esse conhecimento para a população. Mas a astronomia, eu acho que é a ciência, uma das, não a mais, que está privilegiada nesse aspecto, porque as pessoas se interessam. Né? Você vai pegar um geólogo, assim, tadinho, ele vai fazer divulgação científica de geologia e vai falar, cara, por onde eu começo? Agora astronomia, você tem muitos aspecto... divulgadores científicos em astronomia, né? As pessoas, todo mundo, você conversa com a pessoa no Uber, assim, eu sou astrônomo, então, nossa, que da hora, existe vida fora da Terra, começa a fazer umas perguntas assim, isso é... Então as pessoas têm um conhecimento geral, assim, uma coisa mais... uma coisa quase que natural, né? É interessante, assim, tá muito na cultura pop, ter esse aspecto muito fácil, então tem essa facilidade para você conversar com as pessoas. Às vezes elas vêm com ideias erradas, mas você tem que tentar desconstruir isso, formar uma... A gente usa astronomia para trazer a pessoa para a ciência, geralmente, né? A gente usa astronomia para pegar as crianças, igual a gente foi lá com a Gunstartinha, a gente usa a astronomia para trazer o espírito científico para a garotada. Porque ela é atraente. Uhum. É uma boa porta para ensinar, é uma boa desculpa para você ensinar um método científico. Boa, é isso mesmo. Usa como isca. É o seguinte, Pedro, já estamos dando o horário combinado aqui, você tem suas coisas a fazer, então vamos partir para o encerramento. Vocês começaram a entrar em uma coisa bem interessante que eu me questiono muito. Então acho que a gente pode encerrar debatendo isso, que é sobre pseudociências e coisas assim, do tipo terra plana. Uma das minhas... A gente tá devendo experimento, hein? A gente nada, você se cala aí, Alarcão. Eu me proponho a fazer, Você foi censurado agora. Eu vou embora 14 de março, Henrique, tem que fazer logo. É verdade, a gente tem que fazer até ele ir embora, velho. Senão eu vou lá em São Paulo fazer ele quer participar também? Quero participar. Então vamos tentar organizar isso aí. O Alarcão. Vai ser um plot twist no final. Você tentar me provar que a Terra é plana para um astrônomo. Então hoje a gente pode tentar combinar isso aí. Então é o seguinte. Um dos questionamentos que paira em minha mente é o seguinte. A gente tem que realmente debater e dar voz para essas pseudociências, tentar compreender, ou só descer o cacete? Esse é um questionamento que eu tenho. Em charlatão, sim. Em charlatão tem que meter o pau. Agora, nas pessoas que... tem que fazer humilhação pública. Agora, nas pessoas que caem nisso e geralmente são ingênuas, ou então ignorantes mesmo, né? No sentido de não conhecer mais a fundo. Então, a gente tem que tentar levar a palavra da ciência, né? Tem que tentar ensinar ali. Eu sempre tento não falar mal assim disso para as pessoas, mas eu tento mostrar por que isso está fazer com que ela perceba isso, né? Acho que a percepção individual de algum fenômeno ela é bem mais impactante do que um fato que eu estou te falando, né? Você perceber isso, você compreender isso por si só é bem mais impactante do que eu falar que isso não funciona, né? Mas eu não sei se eu conseguia responder essa pergunta, não. Eu sou a favor desses pseudocientistas terem voz. Eu sou a favor que eles tenham voz. E que eles se expressem e que eles... Porque pra mim, aquilo ali é um sintoma. Você vai querer ver ou não o sintoma, mas a doença é o quanto as pessoas não têm um espírito científico. Então, assim, ou você esconde o sintoma ou não. Então, eu sou a favor de deixar claro. Tipo, eu acho que o terraplanismo, ele tem os seus efeitos positivos muito claros, assim, de os caras começaram a abrir o YouTube e defender terraplanismo. Porque é uma desculpa que você tem, uma forma de você atrair a pessoa para a astronomia. A polêmica, o ridículo e tal. Mas eu acho que isso tem um efeito muito negativo na população, que é levar exatamente a aqueles que não têm o conhecimento, não têm a... Isso, esse é o outro ponto. Esse é o ponto, porque as pessoas que são ignorantes nesse assunto, completos, assim, eles vão acabar acreditando naquilo, vendo alguma credibilidade naquilo e tal, não compreendendo de fato o que ele está tentando ensinar. Então, já vi agora falando que terraplanismo é legal porque eles estão tentando fazer o método científico, né, questionando e tal. Vocês estão questionando uma coisa errada, primeiramente. Vocês estão partindo de um ponto... Vocês estão partindo de um ponto que
não é o ponto certo. É legal você questionar, mas você primeiro tem que ver tudo aquilo que já foi construído para você questionar aquilo, né? E eles não fazem isso, né? Não da forma certa. Mas o pior nem é isso. O pior são as pessoas que não conhecem e que você acaba contaminando ali e vão discutir depois com cientistas que o cara não sabe nada ali, é ignorante, e vê um vídeo no YouTube e vai levar com um cientista que quer ter a razão daquilo, né? Você fala, não, mas a Terra é plana mesmo e tal. Eu, tipo, cara, eu sou astrônomo, né? Eu levo o raio da Terra em consideração em tudo que eu faço, né? Então... Isso não prova nada. Mas é aí a questão, tipo... o fato de você ter as pessoas que foram influenciadas pelos terraplanistas e abrir a boca e chegarem, fez que a gente percebesse o fenômeno do terraplanismo e fizesse um processo de divulgação científica que pudesse combater. Isso não só pegou pessoas que eram terraplanistas e falaram, nossa, que bobagem. A gente pegou pessoas neutras e começaram a adentrar a ciência também por causa disso. Não acho que entrou na ciência, né? Entrou numa falácia ali, né? Entrou numa... Não, mas é tipo, quando você combate, entendeu? O combate ao terraplanismo em si, essa polêmica que se teve, gera as pessoas a adentrar a ciência. Não necessariamente, só que tem interesse. Não necessariamente. Interesse em conhecer. É porque buscar realmente a verdade, enfim. Mas em alguma forma, assim, é uma questão, tem que saber mensurar, né? Tipo assim, o quanto um efeito negativo em comparação ao efeito positivo para ver se vale a pena. Mas eu vejo muito claramente, assim, por exemplo, que pessoas começaram a ter interesse em astronomia por causa da polêmica do terraplanismo. Tinha a polêmica do terraplanismo, que viaja e tal, assim, e as pessoas começaram a ver por causa disso. Porque, assim, um jovem de 14 anos que não teve uma educação boa de ciência, para ele entrar em contato com qualquer discussão científica, ele precisa de algum motivo para entrar. E geralmente uma polêmica é algo que pode ser usado. Então, assim. Então, para jovens funciona. Para jovens funciona. Agora, para aqueles que já têm as suas opiniões de mundo, né, e aí isso pode ter um efeito muito negativo, não só na área de astronomia, que é a menos assim, nociva, mesmo para o cotidiano e tal, mas pode evoluir para fake news, para coisas que realmente tem um impacto maior assim, no seu cotidiano, no seu dia a dia, não se vacinar, coisas desse tipo, né? Então, eu acho que o terraplanismo é uma abertura para a pseudociência no geral, e ela pode ter efeitos negativos a ponto de evoluir para uma coisa maior, assim, uma coisa mais grave, né? Não sei. Nisso eu concordo. Mas eu não sou especialista nisso, eu não sou filósofo, não sou sociólogo. Isso era uma área mais minha, mas eu tendo a ver que a liberdade de expressão é um caminho que gera mais resultados positivos que negativos, assim, no sentido, por favor, se expresse, sabe, assim. Por favor. Pode ser uma expressão tipo monarca, né? Não, até que nível. Exatamente isso. Rumo monarca mesmo, assim, de fale suas imbecilidades. Eu prefiro que você fale do que se esconda. E aí, Giovanni? Marcão, se você continuar falando isso aqui, eu vou te remover da chamada agora. Eu já falei, é questão de tempo, Vou te remover. Não, tipo assim, no podcast de astronomia eu já toco no assunto desse. Agora imagina se a gente fazer um podcast que realmente tem a ver com isso. Vou te remover daqui, Marcão. Então, eu tendo a estar mais do lado do Pedro, porque... Mas o lado dele é nenhum. E é tipo isso mesmo, porque eu não sei se a gente deve dar voz ou se a gente deve só descer o cacete. Porque pra mim vem, vamos entrevistar terraplanistas em tal programa, pro Brasil inteiro ver. Você não pode levar aquilo a sério. Já ouvi falar isso. Não levar a sério. Você não pode levar a sério. Você não precisa zombar também, mas você não leva a sério. Você tem que saber que aquilo ali não é ciência, né? Você tem que... Não, mas você tem que saber... Isso tem que estar bem claro na discussão. Que aquilo não é ciência. O problema é que não fica claro na discussão. Mas tem que saber fazer isso. Você tem que saber fazer isso. Eu acho que quando, por exemplo, quando o Flow Podcast fez o Danilo Gentili, por exemplo, fez a entrevista com terraplanistas, você tem que saber na hora de responder. Você tem um dever social de saber responder as imbecilidades desse tamanho. Ou quando você vai entrevistar uma antivacina, tipo assim, você tem uma população muito grande que é antivacina. Não adianta você esconder essas pessoas da mídia. Não adianta esconder essas pessoas da mídia. Tipo, você tira da mídia que as pessoas vão deixar de ser antivacina. A pessoa vai ter que ter lá e você tem que saber responder. Porque é uma imbecilidade tão grande que a pessoa que é um jornalista, ela tem que saber responder.
Então, seja o Danilo Gentili, que fez um excelente trabalho lá na entrevista com os terraplanistas. Agora, o Flow não fez isso, o Flow só escutou e não sabia responder. Mas, assim, você tem que saber responder. Porque é uma imbecilidade muito grande e não é difícil você saber responder. É só você fazer uma preparação muito básica. Então, assim, pra mim leva pra mídia. Porque esconder da mídia, esconder, assim, dos treinos, assim, não adianta nada, cara. Não vai fazer o fenômeno deixar de existir. E teve eu não lembro qual que era o canal, aquele que faz vários debates. Chamei um astrônomo e um astrólogo para conversar e tal. Sim, o Spotniks. Spotniks. Eu não sei se eu ouvi essa discussão, né, do astrólogo com o astrônomo. O Rodrigo Neme, inclusive, é meu professor. Ele é astrofísico de buracos negros e tal. Ele, cara, ele soube responder perfeitamente, assim. O jeito que ele respondeu foi sensacional. Ele deixou isso bem claro, bem enfático. Isso não é ciência, porque o cara afirmava. Não, mas isso é científico. Ele falou, eu sou cientista, eu trabalho com isso há não sei quantos anos. Eu posso afirmar, isso não é ciência. Ciência é isso, isso e isso. Tá? Foi bem interessante a entrevista dele. Depois eu mandei e-mail, conversei com ele, tava parabenizando, né? Porque esse tipo de coisa é o que o Alarcão estava falando, você tem que saber responder esse tipo de imbecilidade. Você tem que estar preparado a esse ponto, e eu acho que a divulgação científica entra nisso. Você dá ferramentas para a população, tanto para um cientista, tanto para um público leigo, responder esses assuntos, né? E ter essa consciência crítica de saber interpretar o que é a verdade, o que não é. Realmente, a divulgação científica seria boa para ajudar as pessoas, porque, como o Alarcão disse, é bom que as pessoas saibam responder. Só que o problema é que muitos, se não a maioria, não sabem responder. Então eu diria que esse é um dos problemas. E aí entra o que o Pedro falou, a divulgação científica para as pessoas conseguirem responder. E é por isso que eu tenho esse grande questionamento na minha mente, que pode render muitos debates. Acho que a gente ficaria aqui por bastante tempo conversando sobre isso. E provavelmente eu teria que remover o Alarcão da chamada. Tá complicado? Mas vamos lá. Tem alguma colocação final, Alarcão? Alguma polêmica final? Essa é a colocação dele. A minha colocação final é: a gente tem que fazer o experimento em breve, assim. Tipo, eu sou hoje um plano de emergência. Vamos fazer essa porra ainda no carnaval. Tipo assim, vamos, assim, plano de emergência. A gente vai fazer isso nos próximos. Qualquer coisa, a gente tem que fazer o experimento, cara. Eu acho que é interessante. Porque, ainda mais no carnaval, que é bem interessante, isso foi uma coisa que a gente já fez. No carnaval de 2019, a gente foi para a Praça Universitária, levamos o telescópio, levamos o banner da Play do Sul, falando, tá aberto, gente, quem quiser ver telescópio, a galera passava bêbada assim, tal, no carnaval, né? Fala, caralho, a Lua, tal, é planeta e tal. E é uma experiência muito legal, assim, eles têm um contato nada a ver, né? Na festa junina a gente já fez isso também, é um contato que o pessoal não espera, e do nada você tem ali um telescópio para a pessoa ver os planetas, a Lua, e nesse caso aqui seria um cara falando Terra é plana e prova o contrário, né? A pessoa não espera, tá no carnaval, né? Imagina, os caras bêbados tentando defender isso. Acho que seria interessante isso. Lívia, você não pode apoiar o Alarcão. Não pode. Não. Pode sim. Tamo junto nessa. Não pode apoiar o Alarcão. Mas vamos tentar organizar isso sim. Principalmente o Alarcão, a ideia foi sua, você dá seus pulos aí, Alarcão. Vamos tentar. Não, a ideia não foi minha. A ideia não foi minha, foi do Pedro. A ideia foi do Pedro. Não foi do Pedro. A ideia foi do Pedro. Até falei, caralho, essa ideia é genial, tal, esse tipo de coisa. Eu falei, eu topo. É sua, eu dou Alarcão. A cara a tapa. Eu dou a cara a tapa. Não foi ideia minha, não. Então foi eu dou a cara a tapa. Eu dou a cara a tapa porque eu não tenho vergonha de defender uma imbecilidade lá em qualquer lugar, em qualquer mídia. Eu não tenho vergonha disso. Respira. Então vamos, a gente vai combinando essas coisas. Enfim, já que você não tem mais colocações finais, nem problemáticas finais, Alarcão, acho que a gente pode encerrar agora, já que o Pedro tem compromissos neste horário. Então, vamos lá. Lívia, se inscreve no canal aí, Lívia. Na moral aí, você também, Pedro, se inscreve no canal. Eu tô inscrito já, cara. Alarcão, então faça suas colocações finais aí, se despeça da galera, vai lá. É isso aí, meu povo. Se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, @physicast no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Falou. É isso aí, valeu.
Pedro, pô, pode se despedir agora, faz suas colocações finais, alguma frase espetacular, revoltas, pode mandar, vai. E se eu tentar lembrar aquela frase lá, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, né, do Carl Sagan. É uma frase bem interessante, assim. Mas, enfim, Cara, obrigado o Carl Sagan, o Carl Sagan, eu acho que ele é o intelectual melhor elaborador de frases da história, assim. Ele O indivíduo que sabe fazer frase. Ele sabe fazer frase muito foda. Ele faz frases muito interessantes. Mas é isso, eu queria agradecer a participação, o convite aqui da gente poder falar um pouco mais sobre mim, colocar meu nome no Google, Pedro Cunha, ajudar a colocar meu nome no Google. Mas obrigado pelo convite, né? Vamos fazer esse experimento sim. Mas é isso aí. Se tiverem mais dúvidas, tem meu Instagram, Pedro Cunha, você pode pesquisar, eu acho que aparece, mas se não aparecer, @TheBigBangBoy. The Big Bang Boy, então, aparece lá, eu faço fotos de planetas, de estrelas, de galáxias, enfim. Mas é isso aí. Certinho. Então, Pedro, como eu disse, desde a conversa que tivemos com o Clube Perto do Sul, sempre quis poder te conhecer, sempre mesmo, de verdade. Então, para mim, é uma honra ter essa conversa com você aqui. Infelizmente, não presencialmente. Não, mas você vai poder presencialmente para poder apostar a corrida com ele, né? A gente apostou corrida, na verdade. Como assim? A gente lá a gente apostou corrida. Eu acho que ele queria impressionar a mulher dele, né? Aí ele correu que nem um maluco, assim, fez uma passada larga assim. Entendi. Então, continuando, Pedro, muito obrigado, Pedro, por ter aceitado vir aqui conversar. Seu podcast foi um podcast que a gente ficou tentando marcar por um tempinho a mais, foi legal, às vezes não dava por um motivo ou por outro, sim, mas o que importa é que aconteceu, você está aqui, foi muito bom ter essa conversa com você. Eu espero que a gente converse outras vezes, tenha outras oportunidades, sobre outras coisas, talvez com mais tempo. Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo pra gente. Imagina. E a você que nos escuta, o meu muito obrigado. Antes eu tenho que me despedir do Alarcão também, né, Alarcão? Muito obrigado por suas colocações aqui hoje, tá? A gente vai ter uma reunião depois, tá bom? Pois é, então não é uma despedida de verdade, né? É a despedida oficial do podcast. Tem que fazer, é formalidade. Tá bom. E a você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui trabalhando a cada dia para fazer um podcast legal, conhecendo pessoas a cada podcast, conhecendo histórias novas, histórias inéditas, a cada podcast, uma possibilidade única de conhecer pessoas e histórias. Estamos aqui em busca do melhor podcast, em busca do podcast perfeito. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Eu espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.